Está começando mais um episódio da Trilha do Resultado. Estamos gravando hoje o quarto pilar da realização, energia. E eu quero te colocar aqui energia nesse vídeo. Quero colocar para você que sem energia você não consegue realizar aquilo que você está buscando. E aí vamos começar a destravar um processo que eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida. Quantas vezes você já viu vídeos que começam às 4 da manhã, às 5 da manhã, as pessoas te chamando para você malhar, para você meditar, para você fazer exercício, para você fazer qualquer coisa às 4:30 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, e eu quero destravar isso com você. Primeiro, você não precisa acordar às 4, 5 da manhã. Isso não é para todo mundo. Então você precisa entender como funciona a sua energia, como a sua energia é produtiva. Porque muitas vezes acordar às 4 da manhã vira um tormento, vira um sofrimento. E você, em vez de produzir, você fica improdutivo. Então você precisa entender quem você é. Então, primeiro ponto para a gente destravar aqui, você não precisa acordar às 4 da manhã. Agora, é uma decisão sua. Eu estou acostumado com isso. Eu gosto de acordar cedo. Eu todos os dias de domingo a domingo eu gosto de acordar cedo. Isso não me traz nenhum tipo de frustração, sofrimento. Pelo contrário, acordo cedo, tomo banho. Eu gosto de estudar pela manhã, eu gosto de ler pela manhã, eu gosto de fazer exercício pela manhã. Todos os dias eu gosto de fazer isso, de domingo a domingo. Não sofro com isso. Mas eu quero te trazer um exemplo. Vou te trazer um exemplo da minha família, da minha casa. Porque está comigo todos os dias. Minha esposa, por exemplo. Minha esposa já não gosta de acordar cedo. Por quê? Porque o organismo dela não funciona bem assim. Ela tem um outro jeito de funcionar. Ela gosta de ficar até mais tarde acordada. O horário dela, da atividade física, é à noite. Por quê? Porque o organismo dela funciona melhor, ela tem uma fonte de energia melhor. Tem um livro que eu queria fazer uma recomendação para você, A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel. Esse livro é fantástico, ele fala muito sobre isso, com estudos científicos, com orientação, com muita pesquisa científica, que cada um tem uma barra de energia, tem uma barra de fonte de energia. E que isso você precisa se entender, você precisa se conhecer. A minha funciona de manhã, então malhar pela manhã, acordar cedo, fazer exercício, leitura, estudo pela manhã, eu me torno muito mais produtivo. Então você precisa entender isso. Né? No pilar da realização, você tem clareza, você tem método, você tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade direcionada. E você precisa ter energia para colocar naquilo que você está buscando. Você precisa ter agora, né, o esforço direcionado com a energia que você tem. Então, se você não entende, né, quem você é, você não se conhece, né, dessa forma, você muitas vezes se perde. E muitas vezes tem uma frase, né, que é importante, quero compartilhar com você aqui: se ocupar não é se produzir. Se ocupar não é se produzir, não é ser produtivo. Por que eu falo isso? Porque quantas vezes na sua vida você acabou o seu dia morto de cansado, exausto, falou assim, nossa, como eu trabalhei hoje. Aí quando você olha para trás do início do dia, você não produziu nada, você não conseguiu entregar, porque a sua energia, né, o seu foco está desfocado, ele não está direcionado para aquilo que você está buscando. Então, por isso que quando eu mapeei esses 4 pilares, né, dentro dessa estrutura para te dar resultado, para acompanhar você e te ajudar a alcançar aquilo que você está buscando, eles estão totalmente conectados, direcionados para isso. Né? Quando eu falo da clareza, é porque não tenho dúvida. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, como é que você direciona sua energia? Como é que você direciona a sua mentalidade? Como é que você constrói um método se você não sabe para onde você está indo? Então, a energia tem a ver com isso. Né? E eu quero te chamar aqui uma frase forte. Né? Eu tenho certeza que isso, às vezes, a gente fica incomodado quando eu falo da mediocridade. Mediocridade é trabalhar na média. É trabalhar com aquilo que você pode dar mais, você pode realizar mais. E a vida na média sufoca, eu não tenho dúvida disso. Sabe por que sufoca? Porque você muitas vezes sabe que pode ir mais além, que você pode dar melhores resultados, que você pode alcançar aquilo que você está buscando. Mas muitas vezes a energia que você está colocando, ela não está direcionada. O esforço que você está fazendo não está focado naquilo que você está buscando. Então, a energia é o 4º pilar, é o que te dá sustentação. E aí a energia tem a ver com o seu corpo, com sua mente, tem a ver com tudo isso conectado. Você precisa estar conectado com isso. E eu falo isso porque eu acabei de viver algumas experiências,
né, importantes. Eu mesmo acabei de perder 18 quilos. 18 quilos. Né? Tarcísio, por que você perdeu isso? Porque eu estava incomodado, porque isso estava atrapalhando o meu resultado, isso estava atrapalhando aquilo que eu quero para a minha vida. Eu preciso, né, ter energia para isso. Eu preciso dar uma palestra num palco, né, que às vezes tem 100, 10, 20, às vezes 1000 pessoas. Eu preciso ter energia para poder acompanhar com esse público. Eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso atender um empresário. Quando eu chego nessa empresa, eu preciso demonstrar para ele que eu estou preparado para poder suportar, né, aquela pressão que está no negócio dele. Né? Você precisa estar preparado para poder atender aquilo que você está buscando. Então, a energia tem a ver com isso, com corpo, mente, né, com tudo isso conectado. Então, muitas vezes, nós estamos, né, trabalhando bem, nós temos clareza daquilo que nós queremos, nós temos direcionamento do nosso esforço, nós temos um bom método, mas a energia não está completa. Então, faça uma avaliação. Né, esse é o convite que eu te faço, faça essa avaliação. E aqui, eu vou te falar um exercício que destravou minha vida. Isso aconteceu em 2010, quando eu fui trabalhar com um francês na Caixa Seguros, Dominique. Vou citar o nome dele, porque ele não me pediu nenhum tipo de reserva em relação a isso. Ele vinha da Itália, tinha passado 4 anos na Itália, era um francês, e estava chegando no grupo Caixa Seguros. E aí ele foi me entrevistar, né, para poder eu trabalhar junto com ele, ajudar ele nessa internalização dele no Brasil. E ele chegou para mim e falou: Tarcísio, olha, você foi muito bem recomendado. E falaram que você é uma pessoa de energia, que você é uma pessoa empolgante nas relações. Eu falei: interessante, Dominique, nunca tinha recebido esse feedback. Mas eu queria ver com você o seguinte: quais são os seus pontos fortes? Foi a primeira pergunta que ele fez para mim, numa conversa de 2 minutos. Ele fez para mim: quais que são os seus pontos fortes? E eu falei exatamente isso: a energia, né, que eu gosto de trabalhar sob pressão, que eu gosto de desafios, que eu tenho um relacionamento interpessoal muito forte, que eu gosto de me lidar com gente, eu sou focado em soluções, né, eu detesto problema. E aí fui comentando um pouco sobre isso para ele, aí ele: gostei. Quais são os seus pontos a desenvolver? Aí eu, naquela época, né, eu tinha muita dificuldade às vezes de dizer não. As pessoas me convidavam para projetos, para ações, e eu, na hora, eu falava: não, vamos. Com essa vontade de atender e de servir, né, eu tinha muitas dificuldade de dizer não. Né? Então ele falou assim: ó, esquece isso. Ele falou isso para mim naquela hora, ele falou assim: ó, esquece isso. Nós estamos aqui agora para direcionar todo o seu esforço para aquilo que você é bom, para aquilo que você faz com maestria. Esquece os pontos a desenvolver, porque esses pontos fortes vão te trazer para um resultado que às vezes você ainda não viu, que você ainda tem capacidade para resolver. E aí foi nesse ponto, nessa virada, em 2010, que eu comecei a focar naquilo que me faz, né, ser cada dia melhor. E aí a energia que eu coloquei na minha vida foi para isso, para poder potencializar aquilo que eu tenho de pontos fortes, para poder direcionar aquilo que eu tenho. Então faça esse exercício, faça uma avaliação sua. Né? Se toda vez eu dou um exercício para você, faça um exercício disso dentro da sua empresa. Observe os seus colaboradores. Quais são os seus colaboradores que estão colocando energia naquilo que você está fazendo hoje? Faça uma avaliação, chame um para um feedback, né? Chame o seu funcionário para um feedback, converse com ele, aproxime da sua equipe. Ninguém constrói nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho. Nós construímos isso com equipes, com pessoas capacitadas. Hoje, né, no estágio que eu estou, eu busco pessoas que me completem, eu busco pessoas que me desafiam ainda mais para poder potencializar aquilo que eu tenho, mas também para ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que elas podem, né, dentro daquele conhecimento que ela tem. Então, o quarto pilar que nós estamos fechando aqui hoje é energia. Você precisa estar preparado emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e fisicamente, para que o seu corpo dê a resposta que precisa para aquilo que você está buscando. Se esse vídeo fez sentido para você, nós estamos aqui na Band FM. Começa a acompanhar o nosso canal, começa a nos conectar com outras pessoas, compartilhe o vídeo com pessoas que têm a ver com esse vídeo que nós fizemos aqui agora, né? E não deixe de acompanhar os próximos episódios. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à Trilha do Resultado. O foco nosso aqui é te ajudar a resolver problemas e te dar resultado.